Você não olha um tigre no olho e ameaça puxar seus dentes a menos que você tenha um desejo de morte. Mas isso é exatamente o que ela fez. No zumbido quieto do restaurante mais perigoso de Chicago, a música parou, os garfos caíram, e uma única garçonete, cansada, falida e fugindo de um passado que ela não conseguia escapar, inclinou-se sobre a mesa de Dominic Vanzetti, o homem que possuía a polícia, os políticos e as ruas. Ela não tremeu, ela não implorou. Ela olhou o morto nos olhos e sussurrou 6 palavras que deveriam ter assinado sua sentença de morte. Faça essa acrobacia novamente e eu acabarei com você. O que Dominic fez a seguir não apenas chocou a sala. Isso começou uma guerra que queimaria a cidade ao chão. Esta é a história de Sarah Jenkins. A chuva em Chicago não lavou coisas limpas. Isso apenas fez a sujeira mais escorregadia. Eram 8h da noite em uma terça-feira e a sala Onyx estava operando naquela frequência vibratória específica que Sarah Jenkins odiava. Não era o barulho. A sala Onyx era muito cara para barulho. Era a atenção. O ar no estabelecimento era tão espesso com ameaças não ditas e negócios ilícitos que você poderia praticamente esculpi-lo com uma faca de estaca. Sarah ajustou seu avental, seus dedos demorando-se no tecido rígido. Ela tinha 27, mas seus olhos guardavam a profundidade cansada de alguém que tinha vivido 3 vidas. Nenhuma delas gentil. Ela precisava deste emprego. As gorjetas eram dinheiro. O dono não perguntou por um cartão de segurança social e a equipe da cozinha sabia como manter suas bocas fechadas. Mesa 4 precisa de uma recarga no distinto Merlo. O gerente de andar, um homem suado chamado Greg, sibilou enquanto ele passou por ela. E, pelo amor de Deus, sorria Sarah. Vanzetti está aqui. O nome caiu como um peso de chumbo. Dominic Vanetti. Os jornais chamavam-no de consultor de gestão de resíduos. O FBI chamava-o de o arquiteto. Ele era o chefe da família criminosa Vanzetti, um homem que alegadamente dissolveu seu último rival em uma tina de ácido industrial. Embora nenhuma acusação jamais pegou. Sarah pegou a garrafa de Petrus 1996, um vinho que custava mais do que seu aluguel pelo ano, e caminhou em direção à cabine de canto. Dominic estava sentado com suas costas para a parede, protocolo padrão. Ele era mais jovem do que os rumores sugeriam, talvez 32. Ele usava um terno carvão que lhe caía com precisão letal. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, e seus olhos eram da cor de expresso queimado, afiados e atualmente entediados. Ele estava flanqueado por 2 homens, seu executor, um bruto imponente chamado Silas, e seu conselheiro, um homem magro chamado Arthur. Sarah aproximou-se da mesa, seus movimentos praticados e invisíveis. Senhores, ela murmurou, estendendo a mão para servir o vinho. Dominic não olhou para cima. Ele estava brincando com um pesado isqueiro de prata, abrindo-o e fechando-o. Clique, estalo, clique, estalo. O carregamento estava leve, Arthur. Dominic disse, sua voz um barítono baixo e suave, que se ouvia apesar do jazz ambiente. Eu não gosto de carregamentos leves. Foi o tempo, Dom. Arthur respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Eu controlo os cais. Eu não controlo o tempo, mas eu controlo o que acontece com as pessoas que culpam o tempo pelo meu produto faltando. Sarah terminou de servir o copo de Arthur e moveu-se para o de Dominic. Enquanto ela se inclinou, a mão de Dominic disparou. Ele não a agarrou, mas ele bateu o pesado isqueiro de prata na mesa com uma violência que fez os talheres saltarem. No processo, ele acidentalmente atingiu com as costas da mão o copo de vinho que Sarah estava segurando. Vinho tinto explodiu sobre a toalha de mesa branca. Ele espirrou na manga de Dominic, mas a maioria dele encharcou a frente do uniforme de Sarah, molhando-a em álcool frio e pegajoso. O restaurante ficou em silêncio. A banda de jazz vacilou. Dominic olhou para seu punho.
Então lentamente levantou seus olhos para Sarah. Ele não pediu desculpas. Ele não vacilou. Ele sorriu. Uma fria, predatória curvatura do lábio. Você é desajeitada, Dominic disse. Não era uma observação. Era uma ordem. Ele estava reescrevendo a realidade, fazendo-o sua culpa. Limpe-me. Ele estendeu seu braço em direção a ela, esperando que ela caísse de joelhos e desse tapinhas em seu terno como uma serva. Silas, o guarda-costas, riu sarcasticamente. Algo dentro de Sarah estalou. Não era o medo. Ela tinha sentido medo antes. Medo real. O tipo que tem gosto de cobre. Esta era a exaustão. Era a exaustão de correr, de se esconder, de ser tratada como mobília em um mundo de monstros. Ela pegou um guardanapo de pano da mesa, mas ela não se ajoelhou. Ela deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal, seu quadril roçando contra o caro couro da cabine. Ela se inclinou, seu rosto a centímetros do dele. Ela cheirava a sabonete barato e vinho derramado. Ele cheirava a sândalo e pólvora. Ela pegou seu pulso, sua pegada surpreendentemente de ferro. Ela deu batidinhas no vinho de seu punho agressivamente, olhando diretamente em seus olhos. Você fez isso de propósito. Ela sussurrou. Os olhos de Dominic se arregalaram. Apenas uma fração. Este não era o roteiro. Com licença, ele disse, sua voz caindo uma oitava. Sarah parou de limpar. Ela segurou seu pulso, sentindo o pulso constante e lento de um homem que nada temia. Ela se inclinou mais perto até que seus lábios roçaram sua orelha. Íntimo e mortal. Eu disse que você fez isso de propósito. Eu estou trabalhando um turno duplo com um joelho ruim e eu não tenho tempo para suas viagens de poder. Sua voz era uma lâmina de barbear embrulhada em veludo. Faça essa acrobacia novamente e eu acabarei com você. Ela recuou, soltou seu pulso e jogou o guardanapo manchado na mesa. Eu vou pegar uma garrafa fresca, ela disse em voz alta, sua voz retornando a um monótono profissional. Por 10 segundos ninguém respirou. Silas parecia pronto para sacar a arma de debaixo de sua jaqueta. Arthur parecia que estava prestes a desmaiar. Dominic Vanetti sentou-se congelado. Ele olhou para a mulher se afastando, suas costas retas, sua cabeça erguida, a mancha de vinho em seu uniforme parecendo menos uma bagunça e mais um distintivo de guerra. Ele tocou seu pulso onde ela o tinha agarrado. Dom, Silas grunhiu, você quer que eu a leve para fora? Dominic não respondeu imediatamente. Ele pegou o isqueiro novamente. Ele observou Sarah desaparecer na cozinha. Um sorriso lento e genuíno se espalhou por seu rosto. Não o frio de antes, mas algo mais escuro, algo intrigado. Não, Dominic disse suavemente. Deixe-a e dê-lhe gorjeta. 5 milhões. 5 milhões. Arthur engasgou. Ela ameaçou um vanzete, Dominic murmurou, acendendo um cigarro apesar do sinal de não fumar. Eu não tenho sido ameaçado em 10 anos. Eu quero saber quem diabos ela é. Descubra tudo. Onde ela mora, com quem ela dorme, o que ela come no café da manhã. Pela manhã eu quero possuí-la. Limpa a garganta. Sarah estava na câmara fria, pressionando sua testa contra o aço frio de uma prateleira. Seu coração estava batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Estúpida, estúpida, Sarah. Ela tinha quebrado a primeira regra de sobrevivência. Nunca chame atenção para si mesma, especialmente não de homens como Dominic Vanzetti. Ela tinha passado 3 anos tornando-se um borrão cinza, uma ninguém. Sarah Jenkins não existia antes de 2021. A mulher que ela costumava ser, a mulher que aprendeu como desmontar uma Glock 19 no escuro e como suportar interrogatório, deveria estar morta. Ela deu um suspiro profundo, o ar condensado enchendo seus pulmões. Ela tinha que partir esta noite. Ela empacotaria a bolsa que ela guardava debaixo de seus assoalhos e iria para Kansas City, ou talvez iria para o norte para Toronto. Ela caminhou de volta para o andar para terminar seu turno. Ela tinha que agir normal.
Se ela sentasse agora, pareceria suspeito. Quando ela retornou à mesa 4, estava vazia. Na toalha de mesa manchada de vinho, sentava-se uma pilha de notas, notas nítidas de 100 baus, 50 delas. E no topo da pilha, pesada por um pesado copo de cristal, estava um cartão de visitas. Preto fosco, letras douradas, Vanetti Enterprises, Dominic Vanzetti. No verso, escrito em elegante tinta de caneta tinteiro, estava uma única frase: "Você me deve uma bebida." Sara olhou fixamente para o dinheiro. Era uma armadilha. Era isca. Se ela pegasse, ela estava comprada. Se ela deixasse, ela estava insultando-o novamente. Ela enfiou o dinheiro no bolso de seu avental. Ela o usaria para comprar a sua passagem de ônibus. Na manhã seguinte, o sol sobre Chicago estava pálido e fraco. Dominic sentou-se em seu escritório na cobertura com vista para o Loop. A sala era de vidro e aço, fria e impenetrável. Silas entrou segurando uma pasta Manila. Ele parecia frustrado. "Bem," Dominic perguntou, girando sua cadeira. "Quem é ela?" "Essa é a coisa, chefe," Silas disse, jogando a pasta na mesa. "Ela é ninguém." Não abriu a pasta. Era fina, demasiado fina. Sarah Jenkins, nascida em Ohio. Número de segurança social emitido há 3 anos. Nenhuma história de crédito antes disso. Nenhuma foto de anuário do ensino médio. Nenhuma família. Ela paga impostos. Ela aluga um estúdio em Pilsen. E ela trabalha. É isso. Os olhos de Dominic se estreitaram. Um fantasma. Um fantasma com uma pegada e tanto, Silas murmurou. "Eu assisti à fita de segurança, chefe. A maneira como ela se moveu quando você bateu no copo, ela não vacilou. A maioria das pessoas vacila. Ela rastreou o objeto, avaliou a ameaça e engajou. Aquela não era uma reação de garçonete. Aquilo era treinamento." Dominic recostou-se unindo os dedos. "Então Sarah Jenkins é um nome falso. Tem que ser interessante." Dominic levantou-se e caminhou até a janela. "Eu tenho uma reunião com o sindicato russo na sexta-feira. Eles estão trazendo sua própria segurança. Eu preciso de alguém que possa ler uma sala. Alguém que não seja um dos meus gorilas usuais. Alguém que possa se misturar." "Você não pode estar falando sério," Silas disse. "Você quer trazer a garçonete?" "Eu não quero trazer uma garçonete, Silas. Eu quero trazê-la." Dominic virou-se, seus olhos brilhando. "Vá buscá-la, ela não virá." Ela pegou o dinheiro. Dominic disse: "Ela já está no jogo." "Limpa a garganta." "Se ela resistir, queime o apartamento dela." "T. Limpa a garganta." Sarah estava fazendo as malas. Ela tinha uma bolsa de viagem em sua cama, 2 pares de jeans, um telefone descartável, um passaporte com um nome diferente e um pequeno, pesado objeto embrulhado em uma camiseta. Uma batida na porta a congelou. Não era uma batida educada. Era o pesado e autoritário bater de alguém que não esperava que uma porta trancada os parasse. Ela olhou para a janela de incêndio. Estava enferrujada, fechada. Ela amaldiçoou a si mesma por não ter consertado. "Senhorita Jenkins," uma voz grave ecoou através da madeira. "Abra! O Sr. Vanzetti gostaria de uma palavra." Sarah pegou o objeto embrulhado na camiseta. Ela o desembrulhou. Um 38 especial de nariz chato. Ela verificou a câmara. Carregada. Ela enfiou a arma na cintura de suas jeans na parte inferior de suas costas e puxou seu suéter para baixo. Ela caminhou até a porta e abriu-a. Silas preencheu o quadro. Ele estava usando um casaco de trincheira apesar do tempo claro. E lhe sorriu, mas não chegou a seus olhos. "Sarah, bom dia." "Eu desisto," Sarah disse. "Diga a ele que ele pode ficar com o dinheiro dele." "Ah, ele não quer o dinheiro de volta." Silas entrou na sala, forçando Sarah a recuar. Ele olhou ao redor do minúsculo e esparso apartamento. "Ele quer te oferecer uma promoção. Eu não estou interessada." "Veja, esse é o problema com vocês civis," Silas disse, caminhando em direção à sua cama.
Ele observou a bolsa de viagem. Você pensa que tem uma escolha? Ele estendeu a mão para a bolsa. Não toque nisso, Sara avisou. Sua voz tinha aquela mesma borda perigosa como na noite anterior. Silas riu. Ele pegou a bolsa e a virou. Roupas se espalharam. O passaporte caiu no chão. Silas olhou para baixo. Ele viu o passaporte. Ele viu o nome nele. Não era Sarah Jenkins. Ele olhou para cima, seu rosto mudando de arrogância para confusão. Quem diabos é Natalia Rostova? Sarah moveu-se. Foi um borrão de movimento. Ela chutou Silas na rótula. Um golpe preciso de estalar ossos. Enquanto ele cedeu, ela não correu. Ela deu um passo, cravando a palma da mão no nariz dele. Sangue jorrou. Silas rugiu e balançou um punho maciço. O Ilá se abaixou, abaixou, mas não rápido o suficiente. Seu antebraço atingiu seu ombro, enviando-a girando contra a parede. Um porta-retratos quebrou. Silas sacudiu a cabeça, cuspindo sangue. Ele estendeu a mão para seu coldre. Sarah sacou a ponto .38. Pare! Ela gritou. Silas congelou. O cano estava lá apontado diretamente entre seus olhos. Sua mão estava firme como uma rocha. Você realmente está cheia de surpresas, Silas grunhiu, limpando o nariz. Saia, Sarah sibilou. Eu não posso fazer isso, Silas disse calmamente. Porque se eu voltar sem você, Dom me mata. Se você me atirar, Dom te mata. E se você correr, Dom te encontra. Então Natalia ou Sarah, ou seja lá qual for seu nome, abaixe a arma. Você tem uma entrevista. Sarah olhou fixamente para ele. Ela calculou as chances. Se ela atirasse nele, os tiros seriam ouvidos. A polícia viria. Limpa-lhe a garganta. Suas impressões digitais estavam no sistema sob sua vida antiga. Uma vida que era uma sentença de morte se descoberta. Ela não podia atirar. Não aqui. Não ainda. Ela lentamente abaixou a arma. Certo, ela disse. Leve-me a ele. A viagem para a propriedade Vanzetti foi silenciosa. Sarah sentou-se na parte de trás do SUV preto, as travas de criança engatadas. Ela não estava olhando para a paisagem. Ela estava memorizando a rota. Eles pararam em um portão de ferro maciço. A propriedade era uma fortaleza disfarçada de mansão. Câmeras por toda parte, guardas com cães. Dominic estava esperando por eles na biblioteca. Ele estava bebendo uísque, olhando para uma pintura de uma tempestade no mar. Silas empurrou Sarah para dentro da sala. Ela é uma briguenta, chefe, Silas disse, cuidando de seu nariz inchado. E ela carrega fogo em um 38. Também, ela tem um passaporte que diz que seu nome é Natália. Dominic virou-se lentamente. Ele olhou para o rosto ensanguentado de Silas, então para Sarah. Ele parecia encantado. Natália, Dominic provou o nome. Russa. É apenas um nome, Sarah disse de pé ereta. O que você quer? Eu quero saber por que uma mulher com treinamento de combate está servindo Merlo para escória como eu, Dominic disse, caminhando em direção a ela. Ele parou a um pé de distância. De quem você está fugindo, Sarah? Isso não é da sua conta. Tornou-se meu negócio quando você ameaçou minha vida. Dominic disse suavemente. Eu tenho inimigos, perigosos, do tipo que adoraria usar uma garçonete bonita para chegar a mim. Você é uma assassina? Se eu fosse uma assassina, Sarah disse friamente, você já estaria morto. Dominic riu. Um som rico e genuíno. Touché. Ele caminhou de volta para sua mesa e pegou um arquivo. Eu tenho uma proposição. Você claramente precisa de proteção. Você tem habilidades. E eu tenho uma necessidade de alguém que não tenha medo de mim. Eu não sou sua guarda-costas. Não, eu tenho guarda-costas. Dominic gesticulou para Silas. Eu preciso de um encontro. Sarah piscou. O quê? Sexta à noite? O sindicato russo. Eu preciso entrar com alguém em meu braço que possa ouvir a conversa, observar as saídas e me dizer se eu estou prestes a ter minha garganta cortada. Em troca,
Dominic inclinou-se para a frente. Eu farei qualquer problema de que você está fugindo desaparecer. Eu tenho recursos, Sarah. Eu posso te dar uma nova vida, uma real. Não esta meia vida que você está vivendo em Pilsen. Sarah hesitou. Ela estava fugindo da Brata, a máfia russa, especificamente de seu ex-marido, um inquilino esquerdo chamado Dmitry Vulov. Se Dominic estava se encontrando com os russos. Quais russos? Sarah perguntou, sua voz tensa. A família Vulov, Dominic disse. O sangue esvaziou do rosto de Sarah. Dominic viu, seus olhos se estreitaram. Ah, então você os conhece. Eu não posso ir lá, Sarah sussurrou. Eles vão me matar. Eles não vão te tocar, Dominic disse, sua voz transformando-se em um rosnado. Ele se aproximou, imponente sobre ela. Porque você estará comigo. E a partir deste momento, você está sob minha proteção. Se você me ajudar a navegar neste acordo, eu vou entregar limpa a garganta, a você a cabeça de Dmitry Vulov em uma bandeja. Sarah olhou para ele. Era um acordo com o diabo. Mas o diabo era o único forte o suficiente para matar os demônios que a perseguiam. Uma noite, ela disse. Dominic sorriu. Uma noite, tire essa acrobacia, Sarah, e você nunca mais terá que correr novamente. A ala de hóspedes da propriedade Vanzetti era maior do que qualquer apartamento que Sarah já tinha alugado. Cheirava a óleo de limão e dinheiro antigo. Mas para Sarah, ou Natália, como o fantasma de seu passado sussurrava, era apenas outra gaiola. Uma dourada, talvez, mas uma gaiola mesmo assim. Ela passou a primeira hora andando pelo quarto, verificando as janelas, vidro reforçado. A porta era de carvalho maciço, trancada por fora. Ela era uma prisioneira até que Dominic Vanzetti decidisse que ela não era. Às 14 horas, a porta clicou aberta. Não era Silos. Era uma equipe de 3 mulheres, estilistas, manicures, alfaiate. Elas trouxeram um cabideiro de vestidos que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. O Sr. Vanzetti diz para escolher algo que diga guerra. Uma das mulheres disse nervosamente, evitando os olhos de Sarah. Sarah olhou para o cabideiro. Babados, renda, pastéis. Nada disso era guerra. Isto era roupa de concurso. Ela empurrou através dos cabides até sua mão pousar em uma vestimenta bem no fundo. Era um vestido longo de seda líquida preta, sem costas, com mangas longas e um decote alto. Era severo, elegante e perigoso. Parecia uma mancha de óleo. Sarah disse. 2 horas depois, Dominic estava no fundo da grande escadaria, verificando seu relógio. Ele odiava esperar. Em seu mundo, esperar era um sinal de fraqueza. Ela está vindo, Dom, Arthur disse, ajustando seus óculos. A estilista disse que ela recusou a maquiadora. Ela o quê? Dominic franziu a testa. Ela disse que faria ela mesma. Disse que não queria parecer um poodle francês. Dominic suprimiu um sorriso. Então ele ouviu os passos. Ele olhou para cima e o ar deixou os seus pulmões. Sarah Jenkins tinha ido embora. Em seu lugar estava uma rainha do submundo. O vestido preto agarrava-se à sua estrutura atlética como uma segunda pele, destacando os músculos em suas costas e a perigosa curva de seus quadris. Seu cabelo, geralmente puxado para trás em um coque bagunçado, estava solto, caindo em ondas escuras ao redor de seus ombros. Sua maquiagem era mínima. Delineador afiado, um lábio vermelho escuro, mas foram seus olhos que o prenderam. Não eram os olhos cansados de uma garçonete. Eles eram frios, calculistas e ferozes. Ela alcançou o fundo das escadas e parou na frente dele. Ela não estava usando saltos. Ela estava usando botas de combate planas e caras escondidas sob a bainha do vestido. Prático, Dominic notou, olhando para o chão. Eu não posso correr de saltos à agulha, ela respondeu categoricamente. E se as coisas derem para o sul esta noite, eu planejo correr. Dominic se aproximou. O cheiro dela, não mais sabonete barato, mas algo picante e floral que ele tinha providenciado, encheu seus sentidos. Ele estendeu a mão,
sua mão pairando sobre a parte inferior de suas costas, onde o vestido caía abaixo. Ele viu uma cicatriz ali, uma linha branca irregular correndo ao longo de sua caixa torácica. Sua mandíbula apertou. Vulov. Sara vacilou apenas ligeiramente. Ela se afastou de seu toque. Nós temos um acordo, Vanzetti. Você pega sua inteligência. Eu pego minha liberdade. Nós não precisamos trocar histórias de soluços. Não é uma história de soluços se me diz quão perigoso meu inimigo é. Dominic disse, sua voz baixa. Dmitry Vulov. Ele é o herdeiro do sindicato Vulov. Violento, instável, e ele gosta de facas. Sara olhou para a cicatriz em seu lado, então de volta para Dominic. Ele gosta de controle. Ele não quer apenas te matar. Ele quer te quebrar primeiro. Se entrarmos nesta reunião e ele estiver lá, ele não se importará com seu dinheiro, Dominic. Ele vai queimar o edifício apenas para colocar as mãos em mim. Deixe-o tentar, Dominic disse. Ele estendeu a mão para o bolso de sua jaqueta e puxou uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu. Dentro estava uma gargantilha de diamante. Era requintada, mas era pesada. Dominic comandou. Eu não sou seu animal de estimação. Sara retrucou. Tem um rastreador na montagem. Dominic disse, seus olhos duros. E um microfone. Se nós nos separarmos, ou se eles te arrastarem para uma sala dos fundos, eu preciso saber onde você está. Vire-se. Sara hesitou, então virou-se. Ela varreu seu cabelo para o lado, expondo a nuca de seu pescoço. Os dedos de Dominic roçaram sua pele enquanto ele prendia os diamantes. Seu toque era quente, elétrico. Por uma fração de segundo, Sara sentiu uma sensação estranha. Não medo, mas segurança. Isso a aterrorizou mais do que a arma. Ouça-me, Dominic sussurrou em seu ouvido, seu hálito quente contra sua pele. Esta noite, você não é Sara, a garçonete. Você não é Natalia, a vítima. Você é minha, e ninguém rouba de mim. Você entende? Ela estremeceu. Ela virou-se para encará-lo, seus olhos travando com os dele. Apenas certifique-se de não errar quando os tiros começarem, ela disse. Dominic sorriu, oferecendo-lhe seu braço. Eu nunca erro. O local era chamado o Kremlin, uma boate de alta classe no distrito de carne atacante que servia como a frente para as operações Falof. Era uma fortaleza de concreto e neon. No momento em que o manobrista abriu a porta do Rolls-Royce blindado de Dominic, o baixo os atingiu. Era um ritmo de batida profunda que sacudia os dentes. Dominic saiu, abotoando seu paletó. Ele parecia calmo, entediado até. Ele estendeu uma mão para Sara. Ela a pegou. Sua mão estava fria, mas firme. Sorria, Dominic murmurou, enquanto eles passavam pela fila de pessoas esperando para entrar. Você está tendo o tempo da sua vida. Eu odeio techno. Ela murmurou através de um sorriso falso e deslumbrante. Os seguranças, homens maciços com pescoços grossos como troncos de árvores, se afastaram no momento em que viram Dominic. Eles foram conduzidos para um elevador privado, contornando o andar principal. O elevador abriu para o nível VIP. Era um mundo diferente aqui em cima. Quieto, mal iluminado, cheirando a charutos e vodka cara. No centro da sala, sentados em sofás de veludo vermelho felpudo, estavam os russos. Havia 6 deles. No meio sentava-se Viktor Volkov, o patriarca. Ele era um homem velho com um rosto como uma maçã seca e olhos como pederneira. Mas Sara não olhou para Viktor. Seu olhar magnetizou para o homem parado no bar servindo uma bebida. Ele era alto, loiro e bonito de uma maneira cruel e afiada. Ele usava um terno branco que se destacava contra a sala escura. Dmitry. O coração de Sara parou. Ele literalmente pulou uma batida. Um gaguejar físico em seu peito. A dor fantasma de suas costelas, seu braço, sua alma. Tudo voltou correndo. Corra! Seu cérebro gritou. Mate-o! Seus instintos rugiram. Ela apertou seu aperto no braço de Dominic.
Dominic sentiu. Ele cobriu a mão dela com a sua própria, apertando firmemente. Um sinal silencioso. Eu te peguei, Dominic Vanzetti. Victor Vulov ecoou, sua voz rouca. Você tem bolas vindo aqui sozinho. Eu não estou sozinho, Dominic disse suavemente entrando na sala. Eu trouxe minha melhor metade. Ele puxou Sara para a frente. Dmitri virou-se. O copo na mão de Dmitri não quebrou, mas a vodka derramou sobre a borda enquanto sua mão tremia. Seu rosto ficou pálido, então corou com um vermelho violento e incrédulo. Natália, Dmitri sussurrou. O nome pairou no ar como uma maldição. Victor olhou de seu filho para a mulher no vestido preto. A sala ficou mortalmente silenciosa. Os guardas se moveram, mãos flutuando em direção às suas jaquetas. Você deve estar enganado, Dominic disse, sua voz gelada. Ele guiou Sara para o sofá e sentou-se, puxando-a para baixo ao lado dele. Ele cobriu um braço sobre as costas do sofá, protetor e possessivo. Esta é Sara, minha noiva. Noiva? Dmitri riu um som maníaco agudo. Ele colocou o copo para baixo e caminhou em direção a eles. Aquela não é Sara. Aquela é minha esposa. Ex-esposa, Sara disse. Sua voz estava tremendo, mas era alta o suficiente para ser ouvida. E eu estou morta, lembra, Dmitri? Você disse a todos que eu morri em um acidente de carro. Dmitri parou a 5 pés de distância. Seus olhos estavam devorando-a. Eu te procurei por 3 anos. Eu virei cada pedra em Moscou, cada pedra em Nova York. E aqui você está servindo bebidas para um cafetão italiano. Dominic levantou-se. Ele não se apressou. Ele desdobrou sua estrutura com graça letal. Cuidado, Dmitri, Dominic disse suavemente. Você está falando sobre o futuro, senhora Vanzetti. E eu não gosto do seu tom. Ela é minha propriedade, Dmitri rugiu, cuspe voando de seus lábios. Ela pertence à família Vulov. Ela pertence a si mesma, Dominic corrigiu. E ela está comigo. Agora, Victor, estamos aqui para discutir as rotas de navegação. Ou estamos aqui para discutir os delírios de seu filho? Victor observou a cena com olhos calculistas. Ele não se importava com a mulher. Ele se importava com negócios. Mas ele também não podia deixar seu filho ser desrespeitado. A mulher é uma complicação, Victor resmungou. Dê-a a Dmitri, Dominic. Nós assinaremos o contrato. Você pega 10% do comércio de heroína. Nós pegamos a garota. Sara sentiu o sangue esvaziar de suas extremidades. Eles estavam trocando-a como um cavalo, como um carro. Ela olhou para Dominic. Era isso. Este era o momento em que ele a vendeu. 10% do comércio de heroína era milhões de dólares por semana. Uma garçonete não valia isso, não importa quão boa a brincadeira fosse. Dominic olhou para Sara. Ele viu a dúvida em seus olhos. Ele viu o terror que ela estava tentando esconder. Ele olhou de volta para Victor. Ele sorriu. Sem acordo, Dominic disse. Victor suspirou, envergonhado. Mate-o, Dmitri gritou. Mate-o e a pegue. O caos irrompeu. 2 guardas atrás do sofá sacaram suas armas. Mas Sara foi mais rápida. Antes que o guarda à esquerda pudesse nivelar sua pistola, Sara girou. Ela pegou a garrafa de vodka da mesa baixa e a esmagou em seu rosto. O vidro estilhaçou, o álcool espirrou e o homem caiu gritando, cego. Dominic moveu-se simultaneamente. Ele chutou a pesada mesa de carvalho, virando-a de lado para criar uma barreira. Abaixe-se! Dominic gritou, empurrando Sara para trás da mesa virada enquanto balas mastigavam a madeira. Bang! 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 A sala encheu-se com o estrondo ensurdecedor de tiros. Dominic sacou uma 1911 personalizada de seu coldre de ombro e disparou 2 tiros sobre a mesa. Um guarda caiu. Nós não podemos ficar aqui! Sara gritou por cima do barulho, puxando o 38 nariz chato de sua bota. Ela tinha contrabandeado. Dominic olhou para a arma dela, então para ela. Ele sorriu apesar das balas voando sobre suas cabeças.
Eu sabia que gostava de você. O elevador de serviço, Sarah apontou. Está atrás do bar. Cubra-me, Dominic gritou. Ele apareceu, atirando com precisão. Ele suprimiu os guardas perto da porta. Sarah inclinou-se para o outro lado, mirando em Dimitri. Dimitri estava se abrigando atrás do bar, gritando ordens. Ela viu seu terno branco. Ela o atirou. A bala estilhaçou um espelho a centímetros de sua cabeça. Ele se abaixou, xingando. Mova-se! Dominic pegou a mão dela. Eles correram. O ar estava espesso com fumaça e poeira de drywall. Um guarda avançou contra eles das sombras. Dominic não parou. Ele bateu com a coronha da pistola no homem, através da mandíbula com tanta força que o guarda desmoronou instantaneamente. Eles alcançaram o elevador de serviço. Dominic bateu no botão. Nada aconteceu. Eles cortaram a energia. Ele rosnou. Escadas! Sarah gritou. Há uma saída de incêndio na cozinha. Eles irromperam pelas portas duplas para a cozinha. Estava cheia de funcionários confusos. Saia do caminho, Dominic rugiu. Eles conseguiram chegar à saída traseira. Dominic chutou a barra aberta e eles se derramaram no beco chuvoso. Mas eles não estavam sozinhos. Bloqueando o beco estava uma van preta. 4 homens com rifles automáticos saíram. Eles estavam presos. Atrás deles, os Vulovs estavam vindo pela porta. Na frente deles, um esquadrão de fuzilamento. Dominic empurrou Sarah para trás dele, protegendo o corpo dela com o seu próprio. Ele tinha 3 balas restantes em seu carregador. Havia muitos deles. Bem, Dominic ofegou, limpando o suor de sua testa. Este é um problema. Sarah olhou para os homens, então para a escada de incêndio acima deles. Era muito alto. Então ela viu. O tanque de combustível da van. A tampa estava solta. Dominic, ela sussurrou. Você ainda tem aquele isqueiro? Dominic franziu a testa, seguindo o olhar dela. Ele viu o vazamento de combustível. Ele entendeu instantaneamente. Eu tenho, ele disse. Dê-o a mim. Dominic entregou-lhe o isqueiro de prata. No 3, ela disse. Nós mergulhamos atrás da lixeira. 1, Dominic contou, levantando sua arma para distraí-los. 2, 3. Dominic atirou nos homens, forçando-os a se abaixar. Sarah não jogou o isqueiro. Ela jogou o isqueiro aceso. Ele rolou pelo ar, uma pequena faísca na chuva. Ele atingiu a poça de gasolina debaixo da van. Ush! A explosão foi instantânea e violenta. A van transformou-se em uma bola de fogo. A onda de choque derrubou os atiradores. Vá! 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 Dominic agarrou Sarah e eles correram pela fumaça, saltando sobre os destroços da van em chamas. Eles correram pelo beco, irrompendo na rua principal. O Rolls Royce de Dominic estava esperando seu motorista, Mario, parecendo aterrorizado enquanto ele observava a fumaça subindo do clube. Entrem! Dominic gritou, jogando a porta de trás aberta. Eles mergulharam para dentro. Dirija, Mario. Dirija. O carro cantou pneus fumegando, assim que Dimitri irrompeu do beco, seu terno branco manchado de fuligem, atirando inutilmente sua arma nas luzes traseiras em retirada. Dentro do carro, o silêncio caiu. Respiração pesada, o cheiro de adrenalina e seda queimada. Sarah desabou contra o assento de couro, seu peito ofegante. Ela olhou para Dominic. Seu terno estava rasgado, seu rosto manchado de cinzas. Ele olhou para ela. Ele começou a rir. Começou como um riso abafado e cresceu para um rugido. Você explodiu uma van, ele disse, limpando lágrimas de seus olhos. Você realmente explodiu uma van. Sarah começou a rir também. Era o riso histérico de sobreviver. Você virou uma mesa. Foi muito cinematográfico. Dominic virou-se para ela. O riso desapareceu. A adrenalina foi substituída por outra coisa. Intensa atração ardente. Ele estendeu a mão, agarrando a nuca dela, puxando-a para ele. Você não correu, ele, limpa-lhe a garganta.
disse sua voz rouca. Eu te disse, Sarah sussurrou, seus lábios a centímetros dos dele. Eu só corro de botas de combate. Dominic não esperou. Ele colidiu seus lábios nos dela. Não era um beijo gentil. Era faminto, desesperado, possessivo. Tinha gosto de fumaça e chuva e violência. Sarah o beijou de volta, suas mãos se emaranhando em seu cabelo. Pela primeira vez em anos, ela não se sentiu como presa. Ela se sentiu como uma predadora. Mas o momento foi quebrado pelo toque do telefone de Dominic. Ele recuou, sem fôlego. Ele atendeu. Fale. Ele ouviu por um momento. Seu rosto ficou frio como pedra. Todo o calor, toda a luxúria desapareceram instantaneamente. Eu vejo, Dominic disse. Estamos a caminho. Ele desligou. Ele olhou para Sarah. O olhar em seus olhos a gelou até os ossos. O quê? Ela perguntou. O que é? Aquele era Arthur, Dominic disse. Enquanto estávamos no clube, alguém invadiu minha propriedade. Sarah franziu a testa. Quem? Não quem, o que eles pegaram. Dominic disse que eles não pegaram dinheiro. Eles pegaram os drives do servidor, aqueles que contêm os nomes de cada juiz, policial e político corrupto na minha folha de pagamento. Se Dimitri tem isso, Sarah começou. Ele não tem. Dominic a interrompeu. Dimitri estava no clube. Este era um terceiro. Dominic olhou pela janela para a cidade escorregadia pela chuva. Outra pessoa está jogando o jogo, Sarah. E eu acho que eles acabaram de declarar guerra a nós dois. A casa segura não era uma casa de jeito nenhum. Era uma estação de retransmissão subterrânea desativada da era da Guerra Fria. Enterrada sob uma fábrica têxtil abandonada no deserto industrial de Gary, Indiana. Logo além da fronteira. O ar lá dentro era reciclado e obsoleto, cheirando a ozônio e poeira. Dominic chutou uma cadeira de metal pela sala de comando. Ela chocalhou alto contra a parede de concreto, o som ecoando como um tiro. Como? Ele rugiu girando para encarar Silas, que estava remendando um arranhão em seu braço. As fechaduras biométricas na sala do servidor requerem um escaneamento de retina e uma impressão de voz. Meu escaneamento de retina. Minha impressão de voz. Sarah sentou-se em um caixote, limpando a fuligem de seu rosto com uma toalha molhada. Ela estava assistindo Dominic desvendar. O arquiteto calmo e controlado tinha ido embora. Em seu lugar estava um tigre andando de um lado para o outro, furioso por sua jaula ter sido violada. Talvez eles o hackearam, Silas sugeriu, contorcendo-se enquanto ele derramava álcool em sua ferida. Você não hackeia um sistema de ciclo fechado, Silas, Dominic gritou. Você precisa de acesso físico. Você precisa de uma chave. Sarah abaixou a toalha. Ou você precisa de uma cópia. Dominic parou de andar de um lado para o outro. Ele olhou para ela. O quê? Um deepfake? Sarah disse baixinho. Para a voz e imagens de alta resolução para a retina. Mas mesmo com isso, eles precisariam dos códigos de desvio. Os códigos que você muda toda semana. Apenas 3 pessoas conhecem esses códigos. Dominic disse, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Eu, Silas. Ele pausou. O silêncio na sala tornou-se pesado, sufocante. E Arthur? Sarah terminou por ele. Dominic sacudiu a cabeça. Não, Arthur tem estado comigo desde que éramos crianças. Ele é meu irmão em tudo menos sangue. Ele gerencia os livros. Ele não faria isso. Ele foi quem te ligou. Sarah apontou, levantando-se. Ela caminhou até o banco de monitores que Silas estava tentando colocar online. Ele te ligou para te dizer que os drives foram roubados. Ele estabeleceu a linha do tempo. Ele afastou a suspeita de si mesmo imediatamente. Cuidado com a sua boca. Silas rosnou, levantando-se. Arthur é família. Família é quem te mata primeiro, porque eles sabem onde você dorme. Sarah atirou de volta. Ela virou-se para o computador. Silas, puxe os registros de segurança da propriedade. Não os digitais,
os backups analógicos, as flutuações da rede elétrica. Silas olhou para Dominic. Dominic assentiu, seu rosto sombrio. Silas digitou. Um gráfico apareceu na tela. Ali, Sarah apontou para um pico na rede às 8h15 da noite. A energia não acabou por causa de uma tempestade. Ela foi cortada manualmente da caixa de junção dentro da casa para desviar os alarmes. Às 8h15 da noite, Dominic murmurou. Estávamos no carro. Arthur me ligou às 9h30. Ele tinha 1h15 para limpar o serviço e encenar o arrombamento. Sarah disse. Dominic caminhou até a parede e encostou a testa no concreto frio. Ele fechou os olhos. A traição foi um golpe físico. Arthur, o homem que servia suas bebidas, o homem que sabia onde os corpos estavam enterrados, literalmente. Se Arthur tivesse os drives, ele não estava apenas vendendo segredos. Ele estava vendendo a vida de Dominic. Com esses dados, a passante ele poderia entregar Dominic ao FBI, ou pior, aos Vulovs e tomar o trono para si. Por quê? Dominic sussurrou. Importa, Sarah perguntou suavemente. Ela caminhou por trás dele, colocando uma mão em seu ombro. Era um movimento ousado. Ele estava vibrando de raiva. Dominic, nós precisamos encontrá-lo. Dominic virou-se. Seus olhos estavam com as bordas vermelhas. Ele conhece os protocolos. Ele conhece as casas seguras. Ele conhece este lugar. Como se em Kay as luzes no bunker piscaram. Uma luz vermelha no console começou a piscar. Alerta de proximidade. Violação de perímetro. Ele sabe, Dominic disse, sacando sua 1911. E ele não está vindo sozinho. Silas pegou uma espingarda do cabideiro. Quantos? Sarah verificou as câmeras. 3 SUVs, equipamento tático, não Vulovs. Estes são mercenários, altamente pagos. Arthur não tem o músculo para me tirar, Dominic disse. Ele contratou ajuda. Nós não podemos manter esta posição, Sarah disse, seus olhos escaneando a sala. Uma entrada, uma saída. Se eles violarem as portas anti-explosão, estamos presos. Há um duto de ventilação, Dominic disse. Leva ao pátio ferroviário. Eu não vou rastejar por um respiradouro como um rato, Silas resmungou. Você vai se quiser viver, Sarah disse. Ela olhou para Dominic. Dê-me as chaves do Rolls. O carro está estacionado fora das portas anti-explosão. Você nunca vai conseguir, Dominic disse. Eu não vou dirigi-lo, Sarah disse, um brilho perverso em seus olhos. Eu vou usar a partida remota. Ele tem uma bomba sob o chassi, não tem? Dominic olhou fixamente para ela. Precaução padrão. Como você sabia? Você é um chefe da máfia paranoico. Claro, você tem uma bomba de carro. Sarah sorriu sombriamente. Quando eles violarem a porta, eu vou acionar o carro. Isso criará uma distração. Nós sairemos pelos respiradouros durante o caos. Você é aterrorizante, Dominic disse. Era um elogio. Eu estou motivada, ela respondeu. Eu acabei de conseguir um novo emprego e eu odiaria ser demitida. Do lado de fora, o som de perfuração começou contra as pesadas portas de aço. Vão para o respiradouro, Sarah comandou. Ela puxou o chaveiro para o Rolls Royce. Seu polegar pairou sobre o botão de pânico. A perfuração parou. Um baque pesado. Eles estavam colocando cargas. Bum! A porta anti-explosão cedeu. Fumaça derramou para dentro. Através da névoa, miras a laser cortaram através do escuro. Sarah apertou o botão. Do lado de fora, o Rolls Royce blindado estacionado bem ao lado dos SUVs dos mercenários detonou. A explosão sacudiu a terra. O bunker vibrou. Os mercenários gritando ordens transformaram-se em gritos de pânico. Mova-se! Dominic empurrou Silas em direção ao grande. Eles se esgueiraram para o túnel estreito. O cheiro de cordite e esgoto enchendo seus narizes. Eles rastejaram mão sobre joelho, enquanto tiros irrompiam atrás deles para dentro da sala vazia. Eles emergiram a 500 jardas de distância na grama alta do pátio ferroviário, ofegando por ar. A chuva estava caindo novamente, lavando a fuligem de seus rostos.
Dominic olhou de volta para a fumaça subindo da fábrica têxtil. Seu rosto estava duro como pedra. Arthur está morto, Dominic disse. Não era uma ameaça, era um fato. Mas primeiro, nós precisamos saber onde ele está levando os drives. Ele não está guardando-os, Sarah disse, espremendo seu cabelo. Ele é um intermediário. Ele está limpa a garganta, vendendo-os esta noite. Para quem? Silas perguntou. Dominic olhou para Sarah. Para a única pessoa que me odeia o suficiente para pagar $1 bilhão pela minha cabeça. Dmitry Vulov. Sarah sussurrou. Exatamente. Dominic assentiu. E eu sei exatamente onde a troca lá acontecerá. O horizonte de Chicago era uma mandíbula irregular de luz contra o céu preto. Mas um topo a Aurélia, um hotel de luxo inacabado 40 andares acima, a única luz vinha de duras luzes de inundação de construção. Dominic, Sarah e Silas se amontoaram nas sombras de uma viga de aço. Eles estavam espancados, manchados de cinzas e correndo com pura adrenalina. Arthur está pela borda, Dominic sussurrou, seus olhos travados no traidor. Ele tem a pasta. No centro do telhado, Arthur parecia pequeno e aterrorizado. Ele agarrou a pasta de prata ao peito como um salva-vidas. Ele estava cercado por 4 mercenários, mas seus olhos continuavam a se mover para o céu. Do norte, um helicóptero Bell 429 preto elegante cortou através do vento, pousando pesadamente no heliponto improvisado. A porta deslizou aberta e Dmitry Vulov saiu. Ele não estava em um terno branco esta noite. Ele estava de preto tático, carregando um rifle de assalto. Ele marchou em direção a Arthur, parando a 10 passos de distância. O vento chicoteou seus casacos violentamente. Os drives, Dmitry gritou por cima da lavagem do rotor. O dinheiro, Arthur gritou de volta, sua voz rachando. 50 milhões. Transfira agora. Você pega o dinheiro quando eu verificar os dados. Dmitry zombou, sinalizando seus homens para levantar suas armas. Esse não era o acordo. Arthur recuou em direção à borda. Eu quero a confirmação primeiro. Era um impasse. Ganância versus poder. Agora, Dominic sussurrou. Dominic pisou na luz, mãos levantadas, caminhando calmamente para a zona de extermínio. Arthur! Todos congelaram. Arthur girou, seu rosto esvaziando de cor. Era como se ele tivesse visto um fantasma. Dom. Arthur guinchou. Você está morto. O bunker. Eu sou difícil de matar, velho amigo. Dominic disse, sua voz mortalmente suave. Você escreveu a apólice de seguro, lembra? Mate-o. Arthur guinchou para seus mercenários. Não, Dmitry rugiu. Ele é meu. Ele olhou para Dominic com ódio puro e não adulterado. Vanzetti, você é uma barata. E você é uma erupção ruim, Dmitry. Dominic sorriu, sempre aparecendo onde você não é querido. Enquanto todos os olhos estavam fixos no chefe da máfia ressuscitado, ninguém notou a sombra se movendo ao longo do perímetro. Sarah moveu-se silenciosamente através do labirinto de vigas de aço circulando por trás dos russos. Dmitry levantou seu rifle para Dominic. Basta de conversa. Clique. O som frio de um martelo armando congelou Dmitry no lugar. Sarah saiu de trás de um palete de tijolos, o cano de seu 38 pressionado firmemente contra a base do crânio de Dmitry. Solte-o, Dmitry, ela comandou. Os olhos de Dmitry se arregalaram. Ele conhecia aquela voz. Natália, solte a arma, ela repetiu. Ou eu decoro este telhado com seus miolos. Dmitry lentamente abaixou seu rifle. Você não vai atirar. Você fez um voto até que a morte nos separe. Eu pedi o divórcio, Sarah disse friamente. Considere este o último documento. Arthur Dmitry gritou. Mate a garota. Arthur, em pânico e desesperado, levantou sua própria pistola em direção a Sarah. Dominic moveu-se mais rápido do que o pensamento. Ele sacou sua 1911 e atirou. Bang! O ombro de Arthur explodiu em névoa vermelha.
Ele soltou a arma e a pasta, caindo de joelhos com um grito. O caos irrompeu. Silas abriu fogo pelo flanco com uma espingarda, derrubando 2 dos homens de Arthur. Dominic mergulhou para se cobrir atrás de uma betoneira. Dimitri girou, afastando a arma de Sarah com força brutal. Ele a atingiu com as costas da mão no rosto, enviando-a tropeçando. Antes que ela pudesse se recuperar, ele a agarrou pela garganta, usando-a como um escudo humano contra Dominic. Mais um passo, Vanzetti, e eu abro a garganta dela. Dimitri puxou uma faca de combate serrilhada, pressionando-a na jugular de Sarah. Dominic congelou, sua arma levantada, mas inútil. Os pés de Sarah balançavam do chão. Ela não conseguia respirar. Ela olhou para Dominic e viu o terror em seus olhos. Ela lembrou de seu treinamento. Quando você é segurado, você não é indefeso. Você está perto. Sarah ficou mole. Dimitri, pensando que ela estava desmaiando, relaxou seu aperto ligeiramente. Esse foi o erro dele. Os olhos de Sarah se abriram de repente. Ela cravou seus polegares para cima, cavando fundo nos olhos de Dimitri, com cada grama de força que possuía. Dimitri gritou, um som horrível e gutural. Ele a soltou, agarrando seu rosto cego. Sarah atingiu o concreto e recuou. Ela viu a pasta de prata deitada perto da borda. Arthur, sangrando e maníaco, estava rastejando em direção a ela. É meu! Arthur soluçou, agarrando a alça. Não! Sarah gritou. Ela correu e o derrubou. Eles atingiram o concreto molhado, deslizando incontrolavelmente em direção ao abismo. Não havia grade, apenas uma queda íngreme de 40 andares para a rua abaixo. Solte! Arthur a chutou. Eles deslizaram pela borda. Dominic gritou. Sarah! Sarah se agarrou a uma haste de vergalhão saliente no último segundo. Arthur não soltou a pasta. O peso da pasta de prata agiu como uma âncora, arrastando-o para baixo. Ele olhou para ela uma última vez, olhos arregalados de realização. Então ele se foi. Dominic se lançou, agarrando o pulso de Sarah com uma pegada de ferro. Ele a puxou para cima e sobre a borda, puxando-a para o telhado sólido. Ele enterrou seu rosto em seu cabelo, tremendo. Eu pensei que tinha te perdido. Ele sussurrou roucamente. Os drives, Sarah sussurrou, apontando para baixo. Foram, Dominic disse. Arthur os levou para o inferno. Um gemido veio do centro do telhado. Dimitri estava de joelhos, sangue escorrendo de seus olhos. Derrotado, Dominic levantou-se, ajudando Sarah a se levantar. Ele pegou uma pistola descartada e a entregou a ela. Sua vida, sua escolha. Sarah caminhou até o homem que a tinha caçado por 3 anos. Ela olhou para a arma, então para o homem cego e quebrado. Ela soltou o carregador e jogou a arma para o lado. Não, ela disse. Se eu o matar, ele é um mártir. Se eu o deixar viver, ele é um fracasso. Os lobos em sua própria alcateia o comerão vivo. Ela se inclinou, sussurrando no ouvido de Dimitri. Saia da minha cidade. Uau! Gemendo. Ela virou-se de volta para Dominic, a rainha de Chicago, de pé ereta na chuva. Vamos para casa. 3 meses depois, a sala Onyx estava zumbindo. A banda de jazz estava tocando um número lento e sensual. O estabelecimento tinha sido renovado. Novas cabines de veludo, novos lustres de cristal. A equipe estava nervosa. O dono estava vindo hoje à noite. As portas abriram. A sala ficou em silêncio. Dominic Vanzetti entrou. Ele parecia diferente, mais leve. O peso dos segredos que ele tinha carregado naqueles drives tinha ido embora. Ele tinha reconstruído seu império à moda antiga, através de lealdade e medo, não chantagem. Mas todos estavam olhando para a mulher em seu braço. Sarah Jenkins. Não, Sarah Vanzetti usava um vestido de carmesim profundo. Ela não andava mais como uma garçonete. Ela andava como se possuísse os assoalhos, as paredes e o ar. Todos respiraram. Eles se moveram para a cabine de canto. Mesa 4, a mesa onde tudo começou. Um novo garçom, jovem e tremendo,
Aproximou-se com uma garrafa de vinho. Era um Petrus 1996. Boa noite, Sr. Vanzetti. Senhora Vanzetti. O menino gaguejou. Ele tentou servir o vinho. Sua mão tremeu. Uma gota de vinho derramou. Ela pousou na toalha de mesa branca imaculada. O menino congelou. Seu rosto ficou pálido. Ele olhou para Dominic aterrorizado. Eu sinto muito, senhor. Eu vou pegar um pano. Dominic olhou para a mancha. Então ele olhou para Sarah. Sarah estendeu a mão. Ela gentilmente pegou a garrafa da mão tremendo do menino. Está tudo bem, ela disse, sua voz quente e gentil. Ela sorriu para o menino. Um sorriso real. Acidentes acontecem. Vá pegar um guardanapo fresco. Leve seu tempo. Limpa a garganta. O menino exalou, parecendo que lhe tinha sido concedido um perdão do governador. Obrigado, mãe. Ele se esgueirou para longe. Dominic recostou-se, girando seu isqueiro de prata. Clique, estalo. Você ficou macia, ele provocou, seus olhos dançando com diversão. Eu não fiquei macia, Sarah respondeu, inclinando-se sobre a mesa, espelhando a posição que ela tinha tomado naquela primeira noite. Ela apoiou seu queixo em sua mão. Eu apenas sei a diferença entre um inimigo e um garoto nervoso. É mesmo. Dominic estendeu a mão pela mesa, pegando a mão dela. Seu polegar traçou a aliança em seu dedo. E o que eu sou? Sarah olhou para ele. O homem que lhe tinha dado uma arma quando ela precisava, que tinha ficado entre ela e o abismo. Você, ela sussurrou, é o problema que eu decidi manter. Dominic riu. Ele beijou a mão dela. Os Vulovs recuaram, ele disse, seu tom ficando sério por um momento. Victor teve um derrame quando viu Dmitri. O sindicato está fraturando. Nós vencemos. Nós sobrevivemos. Sarah corrigiu. Agora nós vivemos. Sim, Dominic concordou. Agora nós vivemos. Ele serviu o vinho no copo dela. A acrobacia, ele brindou. Sarah tilintou seu copo contra o dele. A acrobacia. Ela tomou um gole, o sabor do vinho caro finalmente doce em sua língua. Ela olhou para o restaurante, para a cidade além do vidro. Ela não estava mais correndo. Ela não estava escondendo. O tigre tinha encontrado a leoa, e juntos eles eram os reis da selva. Sarah Jenkins colocou seu copo. Ela olhou seu marido no olho e sorriu. Um sorriso afiado, perigoso, bonito. Então ela disse, o que vamos explodir em seguida? E é assim que uma garçonete trouxe o homem mais perigoso de Chicago de joelhos. Não com uma arma, mas com um aviso. A história de Sarah e Dominic prova que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é recusar ter medo. Em um mundo de monstros, Sarah tornou-se a única coisa que eles não esperavam. Uma guerreira. Eles queimaram o passado para construir um futuro, provando que a lealdade não é encontrada em uma folha de pagamento, mas na pessoa disposta a pular de um telhado com você. Uau, que passeio! Se a transformação de Sarah de garçonete para rainha da máfia te deixou na ponta da cadeira, esmague esse botão de curtir agora mesmo. Quem foi seu personagem favorito? Foi o impiedoso Dominic ou a destemida Sarah? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um. E se você quiser mais histórias envolventes sobre romance proibido, segredos perigosos e reviravoltas que você não verá vindo, certifique-se de se inscrever e apertar aquele sino de notificação. Você não vai querer perder o próximo episódio. Eu tenho uma história vindo sobre um guarda-costas que se apaixona pelo assassino que ele deveria pegar. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.